Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para a glória de Deus, trazendo a meditação da palavra do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre a igreja de Sardes, mas vamos fazer a nossa oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua graça, que o Senhor dá a eles orientação nessa ministração do campo de batalha e que o Senhor, ó Pai, nos encaminhe de maneira que o teu nome venha ser glorificado. Guarda-os, livra-os, em nome de Jesus. Amém, querido? Se eu anotar alguma coisa aqui, gosto de ficar com uma caneta que eu fico marcando, riscando, mas faz parte do processo. Amém? Amado, nós estamos aí falando sobre a igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes, capítulo 3 de Apocalipse, e vamos meditar nessa questão do versículo de número 1 novamente. Mas antes, deixa seu like, se inscreva, compartilha aí em nome do Senhor Jesus, vai no cantinho da tela aí, tem nosso QR Code, vai lá dar uma olhadinha na nossa postagem, Terapiando no Caminho. Vai dar uma olhadinha lá em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, faz parte da família Psicanálise Cristocêntrico. Amém? Que Deus vos abençoe a todos em nome de Jesus. Amados, vamos então ali o versículo 1. Conheça as tuas obras, que tem o nome de que vive, mas está morto. Então, como eu estava falando, Deus ele entra e manda uma carta para esta igreja. João recebe esta carta e direciona ao líder da igreja. Então Deus fala para este pastor, Deus fala para esta igreja: conheça as obras de vocês, conheça o trabalho que vocês fazem, sei das grandes cruzadas evangelísticas que vocês fazem, conheça todo o desempenho que vocês fazem, conheça a programação que vocês têm aí que são extraordinárias, conheço tudo isso, eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo, mas vocês dizem que são vivos, dizem que são avivados, dizem que são cheios do meu poder, mas vocês estão mortos. Então, o que acontece muitas das vezes? Esse espírito do engano, ele vai devagarinho nos corroendo, né? Corroendo devagarinho. E muitas vezes nós não vamos perceber. É como aquele bichinho do pé, né? Não sei se você já teve isso. Já tive muito quando era criança. É uma coceirinha gostosinha que vai dando no pé, vai dando aquela coceira gostosa, e você tem aquela sensação de coçar. Quando você pensa que não, o teu pé se dá uns bichinhos feios no pé que tem que tirar depois. Então, assim, isso é uma coisinha gostosa. Há uma música que nos diz assim: o pecado não dói, não dói, o pecado não dói, não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecaria. Então, o que acontece? Ele começa com as suas artimanhas que não causa dor. Então, por mais que somos formados em teologia, alguns são mestre guru da teologia, entende tudo sobre hebraico, de frente para trás. Gente, o diabo, ele é estrategista, ele é mestre, ele é doutor dos doutores da teologia, ele é o mestre da manipulação. Então ele começa a manipular o líder, ele começa a manipular a igreja, ele tem a capacidade de me manipular se eu não vigiar. Ele é sagaz. Então o espírito do engano, ele vai entrando devagarinho na igreja. Aí a pessoa fala: não cometi erro algum, não cometi mal algum, eu estou certo. Então eles pegam coisas que favorecem a eles e rejeitam aquilo que a Bíblia diz que é para rejeitar. É como relata em Mateus capítulo 24 ali, quando Jesus repreende o hipócrita fariseu: vocês coam camelo, né? Mas vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Vocês dão dízimo do endro, do hortelã, de tudo. Vocês são minuciosos nos seus dízimos, mas você esquece a maior prioridade da lei: o amor, a fé e a misericórdia. Fazem essas coisas sem omitir as outras. Então a pessoa ela se torna um padrão tão puro, tão santo, e cobra de todo mundo, mas está morta espiritualmente. 2 Crônica 15, versículo 7 fala assim: quanto a vocês, sejam fortes e não desanimem, porque suas obras serão recompensadas. Deus conhece as nossas obras. E tudo que nós fazemos aqui nessa terra para a glória de Deus vai ter recompensa. Vai ter recompensa. Mas tudo tem que ser para a glória de Deus, não para a minha glória.
Querido, você ministrou num lugar, você orou para uma pessoa, Deus fez um milagre, que não seja o teu nome ser engrandecido, não seja o teu nome ser exaltado, que seja o nome de Cristo na tua vida, que você desapareça e que o nome de Cristo resplandeça na tua vida. Um dos problemas que muitas vezes se chega numa igreja, uma autoridade espiritual, uma autoridade governamental, né, do governo, as pessoas põem em cima de púlpito, está aqui o fulano de tal, o deputado, o senador, o vereador, o Beltrano, dá honra a esses homens, claro, tem que ser honrado, a Bíblia diz. Mas dentro da casa de Deus, quem tem que merecer toda a honra, toda a glória, é o nome do Senhor Jesus. Mas muitas das vezes esse espírito do engano, ele entra tão sorrateiramente que a pessoa não vê maldade nisso. Aí é o caso de você pagar aí no evento aí 90 mil para cantores, 60 mil para pregador falar meia hora. Infelizmente vivemos uma realidade tão triste que esses demônios vão enganando as pessoas e elas vão se deixando ser enganadas, porque vai favorecer a sua carne. Mas o que Jesus fala sobre esse assunto? Só pegando um versículo, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Fala assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, né, na nova linguagem de hoje, a Bíblia, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, por isso os que o adorem, devem adorá-lo em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Então o que Jesus fala para essa mulher samaritana? Que o tempo é hoje. Por quê? E chegou, por quê? Porque os judeus, me perdoa, mas na época de Cristo, não estavam adorando a Deus como era devido adorar. Eles tinham um ritualismo de culto. Eles tinham ali seus ritualismos, suas obrigações, mas não adoravam a Deus como é devida a adoração. E Jesus fala, olha, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então o que Jesus está falando para esta mulher? Que nem toda a adoração é verdadeira, que nem toda obra que a pessoa faz na casa de Deus é verdadeira. Sempre existe uma motivação pessoal. Se você não exaltar a pessoa, se você não colocar a pessoa num patamar de exaltação, ela vai sair brava com a igreja, vai xingar todo mundo. Se não pagar um salário altíssimo, ele não vai pastorear. Ô gente, então esse espírito, ele vai iludir na mente da pessoa. É um espírito que atua na mente da pessoa e ela acaba deixando ser influenciada por esse espírito. Olha que fala assim, ó, porque são esses que o Pai quer que o adorem. Aqueles adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Essa igreja não tinha isso. Essa igreja perdeu isso. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que os que adorem devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então eu vou fazer aqui, eu estou ministrando, eu estou adorando a Deus no meio da ministração que eu estou fazendo. Então eu estou ministrando aqui porque o Espírito Santo está me levando a falar a palavra de Deus. Eu quero falar da melhor maneira possível. É uma forma de eu adorar a Deus. Eu não sou cantor, então eu não consigo cantar, mas eu adoro a Deus com o meu louvor, que eu consigo expressar o meu Senhor. Eu adoro a Deus, como eu já falei, auxiliando-me na obra do Senhor, atendendo um paciente na área de psicanálise, vou auxiliar, é uma forma de adorar a Deus, de eu atender aquela pessoa com carinho, atender aquela pessoa com compreensão, entender o sentimento daquelas pessoas e ajudá-las a ser curadas e apresentá-las ao Senhor. Mas a pessoa chega primeiro, já quer saber quanto que a pessoa tem no bolso. Infelizmente não é assim. A igreja de Sardes estava terrivelmente passando por um processo difícil. Aí fala assim uma meditação, 1 Coríntios 3:7, de forma que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, ou alguma coisa importante, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu bom trabalho. Querido, vamos rejeitar esse espírito que quer nos levar à morte espiritual. Não queira fazer a obra de Deus
somente pensando nos recursos, querer, não, vou melhorar de vida. Não, querido, faça para Deus, Deus vai te recompensar. Faça para Deus que Deus vai abrir a janela do céu sobre a tua vida. Faça para a glória de Deus, amado. Mesmo você sendo um obreiro que vai trabalhar no campo de batalha espiritual, mesmo que você, minha irmã, está na tua casa, mesmo que você está no teu serviço, mesmo que você, pastor, esteja fazendo a obra de Deus, Deus vai te honrar, mas rejeita esse espírito do engano. Então o campo de batalha espiritual, como eu tenho falado, é coisa séria. Ele vai nos enganando devagarinho. Nós precisamos resistir o diabo na fé. Resistir o diabo. E ele correrá de nós. Depois vamos falar mais sobre essa igreja de Sardes, em nome do Senhor Jesus. Então esse espírito é coisa terrível. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Capacita-nos, capacita os teus filhos, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Tudo que formos fazer na tua casa, seja na oferta do nosso dízimo, seja na limpeza da igreja, Senhor, seja para fazer evangelismo, orar para uma pessoa enferma, seja para pastorear ou fazer missões, tudo venha a ser feito para a glória de Deus, para que o teu nome seja exaltado, não o nosso nome, Senhor, porque o nosso nome, Deus, não vale nada. O mais importante para nós é o teu nome. Como diz o João Batista, Senhor, quando estava batizando no Rio Jordão, quando os discípulos perguntaram para ele, Senhor, por que os discípulos de Jesus batizam mais gente do que o Senhor? E João então disse, é importante que ele cresça e que eu diminua. Meu Deus, é importante que o Senhor cresça, que o Senhor seja engrandecido por meio da ministração, por meio do louvor, por tudo que eu for fazer na tua obra. É importante que o Senhor cresça e que eu venha diminuir, que os teus filhos venham diminuir. Pai, que nós venhamos ser cobertos com a tua glória, que a tua glória venha resplandecer por meio de nós de maneira sobrenatural, Senhor, e não venha a ser glória de homem, Senhor. E que o Senhor capacite os teus filhos, seja na empresa que está trabalhando, Deus, esse irmão que está administrando essa empresa, que ele administra essa empresa para a glória de Deus, que ele cuida dos funcionários para a glória de Deus. E esse irmão que está trabalhando, Pai, que é funcionário, que ele honra o seu patrão, que ele honra, meu Pai, os seus senhores para a glória de Deus. Trabalha como se estivesse trabalhando para ti, Senhor. Sirva como se estivesse servindo para ti. Que essa esposa que está passando conflito no lar, meu Deus, que as setas malignas muitas vezes vêm para atingir, mas que ele sirva ao seu esposo, meu Pai, como estivesse servindo a ti, Deus, com cuidado. E que esse esposo cuida da esposa como estivesse cuidando da igreja e observando todos os detalhes necessários para ajudá-la. Pai, ó Deus, ou o que nós formos fazer, tudo seja feito para a glória do teu nome, e que esse espírito do engano não venha enganar nossas mentes, não venha nos deixar levar por motivações erradas, e sim para um propósito maior e melhor diante do Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, querido, vai no cantinho da tela aí, tem o nosso QR Code aí, vai lá dar uma olhadinha lá no nosso Instagram, em nome do Senhor Jesus, Terapiando no Caminho, tá bom? Deixa seu like, se inscreva aí, meu querido. Há vídeos nossos aí que tem 700 visualizações, porém poucos inscritos, mas eu creio que o Espírito Santo vai tocar no teu coração aí, e você vai se inscrever se você não é inscrito, mas você que já é, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Fica na paz.